Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 24 de setembro de 2022, iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos podem ser encontrados em nosso canal do YouTube. Para acessar o nosso canal, entre em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Além do estudo da Revista Espírita, temos outros estudos que a Casa promove, como, por exemplo, o Magnetismo, o Evangelho no Lar, entre outros. Então, o site da obreirosdosenhor.org.br é um site confiável para o aprendizado na doutrina espírita. Nós estamos estudando o ano de 1860 da Revista Espírita e já chegamos no estudo de número 64. Iniciamos na semana passada o tema intitulado Dissertações Espíritas, que são comunicações espontâneas de espíritos nas reuniões mediúnicas e também veiculadas por diversos médiuns. Assim, Kardec catalogava todas essas comunicações e trazia de uma forma analítica dentro da revista para que uma comunicação se conversasse com a outra no seu conteúdo. Então, essa parte das dissertações espíritas é um estudo bem interessante da Revista Espírita, que só encontramos na Revista Espírita. Vemos até Kardec colocar em alguns dos temas que ele foi transportado aí já para a codificação, mas muitas das comunicações ficaram só na Revista Espírita e com um cunho de aprendizado muito gigantesco. Então, nós vamos dar continuidade no estudo de hoje das dissertações da Revista Espírita e eu convido o Pereira para iniciar a leitura para nós. Pode ser, Pereira? Pode sim. Boa tarde a todos. Estão dando continuidade ao nosso estudo, como o Léo colocou, das dissertações espíritas. O tema hoje, o primeiro tema, né, da continuidade, é o tempo perdido. Essa foi a comunicação recebida pelo médium Celita Ruiz. O texto começa assim. Se por um instante pudesse refletir sobre a perda de tempo, mas refletir muito seriamente e calcular o imenso erro que cometei, veríeis quanto esta hora, esse minuto, escoado inutilmente e que não podeis recuperar, poderia ser necessário ao vosso bem futuro. Nem todos os poderes da terra vos poderiam devolver. E, se usastes mal, um dia sereis obrigados a repará-lo pela expiação e, talvez, de maneira terrível. O que não daríeis, então, para recuperar o tempo perdido? Votos inúteis, pesares supérfluos. Assim, pensai bem nisso, em benefício de vosso interesse futuro e mesmo presente. Porque muitas vezes os pesares nos atingem, mesmo na terra. Hein, Pereira? Essa questão do tempo é um tema bem interessante, né? Porque se a gente parar para pensar só na parte material da coisa, né? Nós vemos que nós passamos, aqueles que dormem 8 horas por dia, passam um terço da vida dormindo, né? Mas nós sabemos que nesse momento de sono é o momento que o espírito tem, né, para ir para o plano espiritual e lá também continuar seu aprendizado, reencontrar e tudo mais. Porém, também sabemos que pessoas muito materialistas, o espírito, ele, apesar do sono, ele se desprende, mas fica ali ao lado da cama da pessoa, ali, pensando ali na riqueza, no trabalho e tal, e não se desprende, ou seja, então aquele momento de sono foi um momento de sono mesmo, porque o espírito não conseguiu se desprender e ir para o plano espiritual, acatar novas instruções lá dos amigos espirituais, ou seja, então aquelas 8 horas que a pessoa dormiu foi um tempo
praticamente perdido mesmo. E vamos imaginar que essa pessoa tem esse costume, né, de fazer isso sempre, sempre, e não consegue se desligar, né? Então, ela dorme 1/3 da vida. Isso quer dizer, então, que a cada 3 reencarnações dela, uma foi totalmente perdida, né? Pelo materialismo. Você vê que quando a gente coloca esses números, ele pesa bastante. Porque a cada 3, se ela continuar nesse mesmo materialismo, e nesse momento de sono, ela não deixar o espírito se desprender, uma reencarnação foi praticamente perdida. Eu tenho até posso ter uma colocação que as pessoas eles chegam para nós, principalmente quando a gente tem que fazer alguma atividade depois de assistência ou de estudo. Aí a pessoa diz assim, eu não tenho tempo. Olha, eu dou uma resposta muito clara para isso. Eu falo assim, olha, se existir uma coisa que representa bem a justiça divina, é o tempo. Porque todos nós temos exatamente o mesmo tempo, como você disse. Para cada um, o mesmo tempo. E é o tempo e o livre-arbítrio. Quer dizer, na justiça divina, nós temos o tempo e o livre-arbítrio para escolher. Então, não é correto a pessoa falar que não tem tempo. Porque você está dizendo que a outra pessoa que está conseguindo fazer atividades, ela tem tempo a mais sobra, ela foi privilegiada por Deus. Né? Você é um privilegiado. E não é assim, nós sabemos que Deus não privilegia ninguém. Então, é apenas que a pessoa agora, aí nós respeitamos. Agora, nesse momento, eu estou priorizando outras atividades. Eu estou priorizando agora eu me estudar. Né? Agora, a minha prioridade agora é estudar. Né? Também fazer uma faculdade. Ou minha prioridade agora é atender a minha família, o trabalho, tudo bem. Mas dizer que está sem tempo não é correto. Porque o tempo é igual para todo mundo. A questão é as prioridades, e aqui eu não estou questionando a legitimidade, não, que a pessoa realmente pode ser que naquele momento ela necessite de ter um tempo maior com algumas coisas que ela escolheu para o livre-arbítrio dela, mas a escolha foi dela, só dela. Né? A pessoa pode escolher o tempo em vez de ficar em casa assistindo televisão, ou que nem agora, estamos no sábado à tarde, num dia hoje que está bonito aqui na região de Curitiba, nós poderíamos escolher ficar em casa. Ou passeando, ir no parque, ir com a família, é uma escolha, é o livre-arbítrio. Mas nós escolhemos utilizar o nosso tempo para vir aqui e estudar nesse espírito. E assim sucessivamente em tudo que a gente faz. Né? Então, é tudo uma questão de escolhas. Né? A pessoa faz. E realmente, quando a gente começa a ler esse artigo ali, a gente começa a lembrar, ela está colocando aquelas coisas pequenas ainda. Por exemplo, quanto tempo a gente não fica em casa, às vezes, assistindo televisão, e às vezes alguns programas, alguns filmes que não têm qualidade nenhuma. Estão usando a mente ali para aquilo. Eu falo para mim mesmo, que às vezes você fica ligado ao mundo. Não é que a gente não deva fazer isso. Mas muitas vezes nós pensamos que eu podia utilizar esse tempo para outras coisas, né, para outras leituras, que algumas pessoas escolhem fazer isso. Né? A gente vê aí essas pessoas que foram bem-sucedidas na vida, dedicando tempo desenvolvendo formas, desenvolvendo projetos, desenvolvendo outras coisas ou na humanidade, né, na pessoa. Né? Então, é uma coisa assim que realmente merece uma reflexão. Quanto tempo a gente perde? E aí é perdido mesmo. Você perde o tempo mesmo. Você perdeu a oportunidade. Né? Eu estava hoje mesmo, por exemplo, aqui. Eu fiquei aqui. Eu tive trabalho na parte da manhã, na casa espírita. Fiquei a parte. Aí chegou na hora que você fica aqui. Eu fiquei aqui, vamos dizer assim, descansando. Mas é um tempo assim que você pode aproveitar essa oportunidade para você fazer o quê? Fazer uma revisão do estudo, do espírito, do estudar, do magnetismo e de outras coisas. Então, mas é tudo assim. Você podia utilizar esse tempo para falar, puxa, não tem tempo. Não tem tempo. Ou, daí não questiona, mas eu falo, não, eu tenho outras prioridades. Seria correto, né? É uma Exatamente. reflexão bacana. Sim, e a continuidade daqui do texto, ela é bem nesse intuito que você está falando, né? Então, continua aqui o Espírito se comunicando. Na pergunta, né? Ó, quando Deus vos pedir conta da licença que vos concedeu da missão que tinha de cumprir, que haveis de responder. Sereis como enviado de um soberano que, longe de cumprir as ordens do Senhor,
passar no tempo a divertir-se, não se ocupando absolutamente do negócio para o qual foi credenciado. Em que responsabilidade não correria a sua volta? Pois aqui os enviados de Deus, e tereis que prestar conta do vosso tempo, passado com vossos irmãos. Eu vos recomendo esta meditação. Marcelon. Olha, bacana, né? Muito E é bom. bem interessante, né? E essa questão também do tempo, agora trazendo para uma parte espiritual mesmo, tirando toda a parte fisiológica, né, do corpo e pensando só no espírito, né? Nós somos seres milenares, né? Reencarnações após reencarnações, então o tempo para o espírito ele é uma coisa que não é palpável, né? Porque quantas e quantas reencarnações nós podemos ter? E aí ocorre alguns erros que eu já escutei falar por aí, e espero que sejam de pessoas que não conhecem bem, né, o espiritismo, que é, não, dessa vida aqui deixa quieto, na próxima do um jeito. Vai se saber quantas vezes ele já está fazendo isso, né? É o termo que eu usava, que é procrastinação, né? Você destinar as coisas. Né? Vou deixar que agora não. Aí, algumas pessoas que conhecem o espiritismo, que conhecem a questão dos espíritos reencarnantes, que reencarnam, tendo mais experiência, eles sabem que vai reencarnar de novo, e aí ele fala, você também. Vamos deixar para a próxima, como você falou. Essa foi difícil agora, está bem coisa que, eu já que vou ter outra vida, eu vou deixar. Olha, né? Será que vai ter outra oportunidade que a gente teve essa agora, de você se acertar aqui? Isso é tema de pessoas espíritas, né? Eu já vi essa conversa também, né? Dito de nós somos velhos procrastinadores, né? Procrastinando tudo, vamos deixando isso aí para depois, que agora está meio difícil. Vamos para depois. Começamos a ver com o estudo mesmo, né? Agora eu estou meio cansado, eu não vou dedicar um tempinho de vir lá no sábado à tarde lá para estudar espírita, ou estudar o magnetismo, ou estudar o doutrina espírita, né? Fazer deixa para próxima. E cada vez nós temos mais facilidades na perda de tempo, né? Antigamente, quero perder tempo assistindo televisão. Você tinha que ir lá na frente da televisão. Eu quero perder tempo jogando. Você tinha que ir lá montar um videogame, ou na minha época, a época do Pereira, ir lá no fliperama, alguma coisa assim. Hoje não, hoje está tudo na mão, né? O jogo está no celular, o filme está no celular, as mensagens estão no celular, foto está tudo no celular. Então, se a pessoa não tomar um cuidado e não utilizar esse dispositivo para alguma coisa que seja útil, ela passa muitas e muitas horas da vida ali perdendo tempo. Né? E antigamente os programas televisivos eram bem escassos, né? Você pegava lá na televisão antiga, tá? Era um canalzinho só, as linhas abertas ali, pegava 2, 3 canais e era aquilo, né? Hoje a pessoa pega a televisão lá, né? Se eu não tiver lá 80, 100, 200 canais, né? Canais de filme, canais de... Você fica lá. E aí você chega assim, cara, ele pode dizer assim, puxa vida, não tem nada que eu quero assistir. Passa mais tempo procurando alguma coisa para assistir que assistindo. Fica ali, aí outra, isso vai nos atrapalhando, porque você vai desviando a rota, porque, né? Você fica às vezes ali, tem horas que você fica horas e horas ali, chega no lado. Não que não deva, eu acho que isso também faz parte do processo, mas às vezes eu acho que é exagerado, né? Você começa a pegar uma série, umas coisas que hoje tem número, daí eu por mim, um dia eu peguei no domingo à tarde, comecei a pegar uma série, gostei, quando eu vi, tinha assistido já umas 4, 5 horas lá assistindo. Mas, poxa vida, e outras coisas que você tem que fazer, né? Aí quando você vê, parece que são 4 horas que você perdeu ali, será que aquilo era importante? Não sei. Né? Como dizia Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo, acho que tudo em excesso é ruim, né, Pereira? Claro. Excesso é ruim, tirando o fazer o bem, né? Fazer o bem em excesso é mais bem ainda, né? Mas acho que toda a questão, vou dormir demais é ruim, vou trabalhar demais é ruim, vou perder tempo demais é ruim. Eu me lembro de uma palestra num dos cursos do magnetismo, não lembro qual ano que foi, que tinha o doutor Leonel, lembra do doutor Leonel, que fazia palestra com nós, né? Médico. Médico lá médico pesquisador, né? Médico pesquisador.
E aí ele trouxe, ele como médico, com toda a autoridade dele, ele comentando sobre isso, né? Que todas as coisas em excesso era ruim, até o oxigênio, né? Ele bem assim, então se você, nós temos a quantidade de oxigênio na atmosfera, na quantidade certa para nós termos, porque se fosse mais, seria prejudicial. A água, tem que tomar 2 litros de água por dia, mas se você tomar muita água, 5, 10, é prejudicial também, né? Então até aquilo que a gente acha, né, que é bom, né? Vou fazer em excesso, se torna prejudicial. Então a diferença entre a droga, medicamento e a droga para dependência, ela é muito tênue, né? Que vem para corroborar isso, para corroborar isso mesmo que a gente está falando, né? A qualidade daquilo que você está empregando, né, o teu tempo. Então, eu vou dar uma continuidade aqui, na próxima comunicação. O título é Os Sábios e a médium é a senhorita Rue. Desde que chamais um espírito, Deus lhe permite vir. Desde que chamais um espírito, Deus lhe permite vir. Vou dar-vos um bom conselho, sobretudo a vós. N é o nome da pessoa. Vós que vos ocupais sempre dos sábios, pois é a vossa preocupação deixai-os de lado. Que podem eles, com as crenças religiosas e, sobretudo, espíritas? Mas que é uma parte interessante. Porque o cientista tal comprovou que a física não consegue ainda comprovações de que existe a comunicação entre espíritos. São pessoas inteligentes? São inegáveis que são. Mas o que eles podem atuar nessa questão espírita, sendo que nós não temos nem tecnologia ainda para fazer essa aprovação, né? Entendo que você colocou como sábio, né? Porque aí eles tinham a conotação de sábio também, que eles sabichão, que faz muito, que estudou muitas coisas, e aí que é preocupado mesmo. Daí eles sempre vão dar uma opinião, uma coisa assim, e aí você vai seguir o cara, porque o cara, esse cara está matando. Hoje, no nosso dia, está bem por aí esse caminho, né? Aconteceu aí, quando o pessoal falando aí da própria Covid, muitas divergências, então você vem acreditar em alguns sabichões, que é um e outro e não no outro. Em quem que você acredita, né? E às vezes pessoas mais simples, também com conhecimento, conheciam, mas não eram ditos os sábios, né? Hoje, quando ciência e sábios se misturou um pouquinho, né? Porque que a ciência é uma coisa muito mais ampla, aí eu vi esses ditos sábios aí que hoje vem com as ideias aí e as pessoas seguem. Aí realmente é uma preocupação bem grande sobre isso. Uma das principais preocupações que a gente também sempre cita aqui na revista, até quando a gente vai falar dessa questão de vidas em outros planetas, é a questão de que nós estamos numa evolução boa tecnológica e tal, de pesquisa, mas que talvez a gente não tenha ainda a ferramenta correta para avaliar, né? Quem dirá uma visualização lá de uma vida em outro planeta? Agora imagine na questão da comunicação espírita, do próprio magnetismo, né? Que são essas questões assim totalmente fora da questão material, porque a física já diz física, físico, né? Uma coisa material. Então, como que você vai conseguir avaliar isso se não tem um instrumento correto e aí dizer que não existe, né? Pois é. Mas ele está falando de ter destaque aqui no estudo passado, do Kardec, no passado, uns anteriores aí, que o Kardec trouxe uma comunicação do espírito que era desconhecido, né? Que não era estado, e tinha um grande conteúdo moral. E aí ele vem trazer o que é aquilo que nós sempre estamos debatendo. O que nós temos que analisar é o conteúdo, pela lógica do conteúdo, se faz sentido ou não. Né? Não simplesmente só, ele vem dizer assim, porque há muitos espíritos ditos aí de nomes, né, traziam comunicação, e você vai aceitar porque foi fulano ciclano. E às vezes você renega conhecimento de pessoas que não têm esse coisa de sábio, que não é uma coisa. E aí é que vê assim nas próprias nossos convívios do dia a dia. Eu convivo com as pessoas, às vezes, simples, eu digo, e às vezes aquelas pessoas humildes aqui, no terreno mesmo, encarnado,
simples trazem para nós grandes conhecimentos filosóficos, né? Científicos, sem ter nenhum título de dizer que é sábio, não. Né? Então, aí que é a grande questão que eu acho que eu não li o texto do profeta ali, que a linha que ele está querendo colocar no texto, né? Que a pessoa fica dedicando somente para esses ditos sábios aí, né? E aí? É realmente isso que você comentou aí das pessoas, às vezes, de idade, sem estudo, né? Elas têm grande conhecimento, talvez até pela questão de não ser tão, desse tipo de pessoa não ser tão materialista, ela consegue, às vezes, vibrar numa qualidade melhor, que consegue melhores intuições, né? Eu tenho um filósofo que eu gosto de seguir e ver as palestras deles, que é o Clóvis Barros Filho, e ele cita numa das palestras deles que após não sei quantas décadas estudando Nietzsche, estudando um monte de outros filósofos, ele foi descobrir que tudo daquilo que ele estava aprendendo, o pai dele já falava desde sempre. Lógico, não com as mesmas palavras, né, mas com as palavras dele. E aí ele cita lá, assim, por exemplo, Nietzsche falou tal coisa, e é um texto muito denso, complicado de entender e tal, 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 tal. Ele falou, o que quer dizer tal coisa? E desde que eu sou criança, meu pai já falava que para trás, né, você voltar para trás nem para pegar impulso, a vida sempre tem que ser sempre para frente. Então, para você ver que essas experiências, né, das pessoas, às vezes, com menos instruções do que nós julgamos que elas não têm conhecimento, e na realidade ela tem muito para passar, né? Principalmente os idosos, né? Eu gosto de conversar com as pessoas mais idosas, porque só a vivência de vida delas já traz aí uma boa bagagem para a gente. Então, continuando ali, né, ele questionou a questão, né, de que os sábios, o que os sábios têm, né, o que os sábios têm para o que eles podem, né, com as crenças religiosas, sobretudo espíritas. E aí ele continua: não repeliram em todos os tempos as verdades que se apresentaram? Não rejeitaram todas as invenções, tratando-as de quimés? Dentre os que anunciavam essas verdades, uns eram tratados como loucos e assim encarcerados. Outros lançados nas masmorras da Inquisição. Outros ainda lapidados e queimados. Mais tarde, a verdade não brilhava menos aos olhos dos sábios surpresos que a tinham posto sob o alqueire. Dirigindo-vos incessantemente a eles, quereis, novo Galileu, vos infligir a tortura moral, que é o ridículo, e ser forçado à retratação? Dirigiu-se o Cristo aos acadêmicos de seu tempo? Não. Pregava a divina moral a todos em geral e ao povo em particular. Para apóstolos ou propagadores de sua vinda, escolheu pescadores, gente simples de coração, muito ignorantes, que não conheciam as leis da natureza e não sabiam se um milagre as poderia derrogar, mas que acreditavam sinceramente. Ide, dizia Jesus, e contai o que vos vistes. Essa questão, hein, Pereira? Você que trabalha até com magnetismo, acho que você até pode nos dar um pouco da tua experiência, que às vezes se a pessoa tem muito conhecimento ali, ela é capaz até de não acreditar ali naquela questão do passe magnético, que ele tenha seus fluidos benéficos, né? Eu penso assim, aqui colocando aí que a Espírito está colocando, e ele citou o exemplo de Jesus, eu concordo. Às vezes eu penso que o próprio movimento espírita, que é o espiritismo, é uma filosofia. Né? É uma filosofia com fins religiosos. Muitas pessoas do movimento espírita tentam, vamos dizer assim, não seguir o exemplo de Jesus, para ser mais claro. Porque, às vezes criam palestras, criam maneiras de chegar ao público, de ensinar ao público, é muito complicado, muito rebuscado, e esquece dos humildes, né? Das pessoas simples, que a gente falou, porque ele falou, Jesus, legal, os humildes. E às vezes chegam pessoas humildes, né? Dentro da casa espírita,
que tem bastante conhecimento e ela é, às vezes, rechaçada, às vezes, dificultado o acesso dela para algum tipo de trabalho, porque ela não tem conhecimento, não tem, vamos dizer assim, instrução acadêmica, né, vamos dizer assim, estudos. E é o mesmo, né? Porque, às vezes, são pessoas, como eu estava comentando aqui agora, que têm grande cabedal de experiências e conhecimentos como espírito, né? Que poderiam estar trabalhando. Eu digo até na questão da mediunidade. Eu tenho algumas críticas sobre isso. Às vezes chegam médios, que o médium, pessoas que têm já mediunidade natural dentro dela, que vem aqui da casa, e às vezes, porque às vezes ela não tem estudo, não tem condições, aí às vezes ela fica renegada, vai dificultar no máximo possível para ela acessar dentro de um grupo mediúnico dentro da casa espírita. Eu acho que teria que rever isso aí. E às vezes chega assim, como você falou. As pessoas chegam de todas, vamos dizer assim, graus culturais, religiosos, filosóficos diferentes, as pessoas chegam às vezes no magnetismo, e a gente tem que ter essa sensibilidade de alcançar ele, né? Tem que achar uma maneira de alcançar ele para entender que aquilo faz a praticalidade. E, sinceramente, às vezes nós temos conseguido isso. Quando a gente tira todo aquele orgulho, né? De dizer assim, não, você tem que se colocar como se fosse um irmão que está querendo ajudar. Então, você tem que facilitar isso. Porque se você chegar ali e já começar a impor uma regra, ó, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, o cara vai, né? Ou, hoje mesmo, chegou uma pessoa dentro do atendimento e tem aqui a parte da recepção e a gente atende na sala separada do atendimento. E a pessoa perguntou para mim, quando eu tinha recém saído do passo, se ela podia usar o celular dentro dessa sala de recepção ali, na aula de recepção ali. Foi, pode. Mas por que você perguntou? Falou, não, porque eu fui em tal lugar, assim, assim, quando eu sentava no portão, você tinha que desligar o celular, tudo, sabe essas coisas assim? Já começa a criar um monte de empecilho com que, né? Eu concordo, eu concordo que a pessoa às vezes chegar lá e está falando alto, está fazendo mais atrapalhar, mas fica vendo a mensagem, faz parte natural, você já vai começar a restringir a pessoa, quando ela está chegando na entrada, ali já, né, que não está nem no atendimento, quando cai no atendimento, você pede, você não fica dedicado. Mas ali, a pessoa, inclusive, nem ela era, estava dentro dela, era por um filho dela que estava sendo atendido, né, já estava guardando, porque estava no pátio da casa espírita, aquele lugar que chegou aí, que não poderia, entrando no portão lá, depois ela não podia estar com o celular. Olha, são algumas coisas assim meio absurdas, né? São uma coisa assim meio complicada. Então, nós temos que tentar, como você pergunta sobre a sua pergunta, sim, chegam mesmo pessoas, mas a gente tem que ter essa flexibilidade, essa sensibilidade de identificar a pessoa e deixar ela mais tranquila possível. É isso que eu faço. O resultado tem dado resultado. Eu atendi a pessoa que ela era judaísmo lá, que tinha um colar que mas não estava com problema, precisava de saúde, com depressão. E eu não ia ficar falando de Jesus, eu ia ficar falando de caridade, de ajudar, independente da religião dela, da paz. Eu ia dizer para ela que ela não podia ficar mexendo com aquele rosário, aquele tem que ele fica contando lá, um tipo de conta lá que ele fica contando. Eu ia falar isso. Não. E olha, e deu resultado, cara, melhorou bastante, melhorou. Atendendo, eu falava das questões de Deus, entendeu? Ele estava lá com magnetismo. Então tem que ter essa sensibilidade e essa flexibilização para você não ser injusto. Né? Caso qualquer religião, a pessoa, não importa se ela é católica, evangélica, apostólica, judeu, muçulmano, hindu, e daí? É irmão, né? E aí você consegue falar algumas coisas que alcançam essas pessoas, que é as questões morais, né? Todas elas têm essa questão moral, né? Da caridade, de ajudar. É isso que nós temos que aprender a fazer. Realmente. A religião, para ser religião, ele tem que ter essa questão moral, né? Seja, né, tendo Cristo como ali o modelo, que a gente sabe que tem linhas de religiões ali que eles tratam Cristo como um profeta, mas eles têm que ter o cunho moral, o cunho do bem, de ajudar o próximo, que senão daí já não se torna mais uma religião vista aos bons olhos de Deus, né? Porque Deus é amor, Deus é bondade. Então, continuando ali no texto,
Aí diz o seguinte: jamais, né, Jesus, né? Jamais operou um milagre que não fosse em favor dos que pediam com fé e convicção. Recusou-os aos fariseus e aos saduceus que viam para o tentar e os chamou de hipócritas. Assim, dirige-vos também a pessoas inteligentes, dispostas a crer, rejeitai os sábios e os incrédulos. Aliás, o que é um sábio? Um homem mais instruído do que os outros, porque estudou mais, mas que perdeu o prestígio que tinha antigamente, auréola fatal que muitas vezes lhe valia as honras da fogueira. No entanto, à medida que a inteligência popular se desenvolveu, o seu brilho diminuiu. Hoje, o homem de gênio não mais teme ser acusado de feitiçaria, já não é aliado de Satã. A humanidade esclarecida aprecia, em seu justo valor, aquele que trabalha muito e sabe muito. Ela sabe colocar no pedestal que lhe convém o homem de gênio que produz belas obras. Como sabe, em que consiste a ciência do sábio, não mais o atormenta. Como sabe, de onde emana o gênio criador, inclina-se perante a ele. Mas, por sua vez, quer ter a liberdade de crer naquelas verdades que lhe prodigalizam consolações. Não quer que aquele que sabe mais ou menos química, mais ou menos retórica, que produz a mais bela ópera, venha entravar as suas crenças, lançando-lhe o ridículo no rosto e tratando suas ideias como loucura. Ela se desviará desse caminho e silenciosamente continuará sua rota. Um dia, a verdade envolverá o mundo inteiro, e os que a tinham repelido serão obrigados a reconhecê-la. Eu mesmo, que me ocupei do espiritismo até meu último dia, sempre o pratiquei na intimidade. Pouco me importa a academia. Crede-me, mais tarde ela virá até vós. Delfim de Girardin. Veja que interessante essa parte que ele traz também, né, Pereira, sobre os gênios, né, os sábios dos tempos passados, eles eram perseguidos, né? Pegamos lá, por exemplo, né, Galileu, que teve que dizer que não ia voltar atrás no que ele falou, porque senão ele seria condenado. E hoje, na graça a Deus, não existe mais isso. Por isso que a gente tem tantos filósofos e pensadores, né, da antiguidade que eram materialistas, né? Por quê? Porque a religião tolia essa questão de um pensamento mais amplo, e aí a pessoa tinha que meio que tirar Deus do contexto do pensamento, porque todas as outras religiões não administravam que Deus estivesse naquilo ali também. E graças a Deus, hoje com a evolução, e o Espiritismo é uma dessas questões, que ela traz tanta possibilidade, né, de a gente definir o plano espiritual, definir Deus, e também por Kardec ter deixado essa questão de que se o Espiritismo tiver errado em algum ponto que a ciência prove, o Espiritismo vai se adaptar. Eu vejo que hoje as pessoas assim que são muito inteligentes e gostam de analisar as coisas, elas se dão bem no Espiritismo, né? Por quê? Porque é uma doutrina que ela não tolhe, não cria tantos dogmas para que a pessoa consiga ali, para que a pessoa tenha que ficar diminuindo ali a questão do seu intelecto por causa da religião. Mas mesmo na época de Kardec, quando ele começou lá, a doutrina espírita teve, no início, muitas pessoas, vamos dizer assim, mais instruídas foram as primeiras que chegaram no espiritismo. Exatamente por causa desse conceito que você falou, porque daí elas tinham um poder de análise racional melhor, né? Então, racional pela lógica, poxa, porque a filosofia espírita, do espírita, era muito racional, mas tem uma lógica. Você vê, quando estava falando aqui das encarnações, já comentamos várias vezes aí da justiça divina, então ela vem trazer um raciocínio lógico que faz sentido. Então, as pessoas mais intelectualizadas, mais instruídas, elas tinham mais facilidade. Né? As primeiras que chegavam, tanto é que esse vídeo, que chegavam as pessoas, chegavam bem
chegavam pessoas já mais conhecidas, aqui na Paz Espírita mesmo, ele comenta vários casos. Foram os primeiros que se aproximaram e aceitaram a doutrina espírita por causa disso. Agora, também é o contrário, né? Tem muitos outros tipos de sabichões aí, tem coisas que tentam ir para outro caminho, né? E tentam querer denegrir. Desde uma época de Kardec, existia, né? Esses que aproveitam todos esses conhecimentos intelectuais para o mal. Também tem essa linha. Mas que realmente uma pessoa intelectualizada, que tem mais conhecimento, em tese, tem que ter muito mais facilidade de aceitar isso. Se ela tem um raciocínio lógico, não é uma premissa totalmente 100%, vamos dizer assim, né? Porque a gente vê aí pessoas realmente, às vezes, que têm doutorado e tudo aí, e segue alguma linha de pensamento que a gente fica até pensando, pô, essa pessoa com todo esse conhecimento, não aceita, não busca, vai para esse caminho, segue essas determinadas seitas aí que seguem. Mas, em teoria, eu penso sim que. Por isso que a gente tem que resolver as duas asas, né? O intelectual e o moral, né? Junto. Porque aí você teria, por exemplo, o conhecimento que eu faço porque eu sei que é certo, não porque o padre mandou, o bispo mandou, o pastor mandou, não é eu, né? Eu sei porque eu sei o que é certo isso. Eu tenho que seguir comigo. E quando você desenvolve o intelectual, você tem essa facilidade maior. Em tese, né? Porque também a gente vê isso aí, tem algumas pessoas com grandes capitais de conhecimento que seguem de caminhos muito diferentes, né? Defendendo algumas bandeiras, né, que Pois é. chega a ser fica difícil de acreditar que a pessoa tem aquele conhecimento, né? Difícil. Mas, pô, mas como é que pode? Pessoas ditas espíritas cristãos, defendendo alguma linha de raciocínio que é totalmente fora da ética, da moral, né? Bom, então, se você é cristão, você tem que defender a primeira questão moral, ética, das coisas, né? Como é que você vai defender uma linha totalmente diferente aí, que não faz sentido nenhum, né? Infelizmente, a gente vê isso. Bom, mas aí eu acho que eles fazem mais por vontade própria mesmo, né? Eles conhecem, eles sabem, mas fazem isso por interesses. Escusos? Acontece muito. Você continua para nós o próximo texto? Vamos lá. Estou dando continuidade aqui, agora, na dimensão espírito, o tema vem o homem. O homem é um misto de grandeza e de miséria, de ciência e de ignorância. É, na Terra, o verdadeiro representante de Deus, porquanto sua vasta inteligência abrange o universo. Soube descobrir uma parte dos segredos da natureza. Sabe servir-se dos elementos. Percorre distâncias imensas por meio do vapor. Pode conversar com seu semelhante de um antípoda ao outro, pela necessidade que sabe dirigir. Seu gênio é imenso. Quando dispuser tudo isso aos pés da divindade, ele render homenagem, será quase igual a Deus. Mas como é pequeno e miserável, quando o orgulho se esposa do seu ser. Não vê a sua miséria, vê apenas sua existência. Essa vida que não pode compreender, de ser arrebatada algumas vezes instantaneamente pela só vontade dessa divindade que ele desconhece, porquanto não pode defender-se contra ela. É preciso que se cumpra a sua sorte. Ele, que tudo estudou, tudo analisou, ele conheceu tão bem a marcha dos outros, conhece a força criadora que faz eliminar o grão de trigo que lançou a terra, pode criar uma flor, mesmo mais simples e a mais moderna? Não. Aí se detém seu poder. Deveria reconhecer, então, um poder muito superior ao seu.
a humildade deveria apoderar-se no seu coração e, admirando as obras de Deus, praticaria um ato de adoração. Santa Teresa. Acredita que acaba claro, quando ele está falando do homem aqui, ele está falando da humanidade, né? Do homem como um todo, né? Da humanidade. Né? Não vai hoje tem que dar essa explicação, né, Teresa? Tem que dar. Mas que interessante, né? Porque ele é intitulado ali por Santa Teresa, né? São várias Santa Teresa, então a gente não sabe qual da Santa Teresa que é, né? Mas essa questão do homem querer se igualar a Deus, né? Vemos muito disso, né? Até Einstein teve aí uns erros aí da questão, que uma das frustrações dele é não conseguir criar a fórmula matriz, né? A fórmula geral do universo, né? Ele queria. E não iria conseguir mesmo, né? Porque muitas das coisas... Como pode, né? Numa única semente de laranja que você coloca ali na terra, cultiva, se ela germinar, vai dar uma árvore gigantesca de laranja com outras tantas laranjas, com outras milhares de sementes dentro dela, de uma única semente, né? Tá tudo dentro. Foi o que o Espírito trouxe, né? O Espírito de Santa Teresa, né? Por mais inteligência que você esteja, por mais domínio que você tenha da tecnologia, você consegue criar uma semente, consegue entender como que se germina a vida ali de dentro, consegue criar a flor mais simples? Não, então está muito distante, né, de ser um espírito perfeito ainda, e quem dirá de Deus, né? É interessante, né? Ele começa o texto dizendo como que você pode alcançar muitas coisas, né? Mas aí tem a questão do orgulho aí, da ideia de poder ser maior que Deus, de querer superar Deus. Você não pode nem poder na pista, né? Chega um momento certo, você vai, não tem como. É da lei, não tem outro jeito. E às vezes ela vem rápido, né? É que está exemplo ali, né? Instantaneamente, né? De repente vai. É aquela questão, não vou abandonar um pouquinho minha família aqui, vou trabalhar, vou para um outro lugar e tal, e aí quando tiver com 50, 60 anos, eu dou uma acalmada e tal, e às vezes não chego nos 50, 60 anos, né? Vai bem naquele texto que eu falando anteriormente lá, né? Tempo, né? Tem um tempo. Exatamente. Tem uma história até engraçada, né? Estão pegando esses dois paralelos aqui, né? Tanto aqui do homem que está mais evoluído e que tem o egoísmo de tentar ser igual a Deus, e a parte do tempo, que eu me lembro de um texto que eu aprendi na faculdade lá, que chegou um administrador e viu um pescador deitado na rede, né? E ele olhou e falou assim, mas o que você faz para sobreviver? Ele disse, não, eu levanto de manhã, vou lá, pesco, né? Quantidade de peixe suficiente para minha família, de fazer um peixe, comemos, e agora estou descansando. Ele tem bastante peixe aí? Não, tem bastante, tem bastante. Ele, mas e você já não pensou em pescar mais e vender lá para o mercado da cidade e tal? Ele, não sei, será adianta? Ele, nossa, imagine se você vende bastante ele aqui, você pega bastante peixe, consegue vender ali para a cidade, vai fazer dinheiro, vai poder comprar mais coisas, poder comprar uma casa melhor e tal, e comprar carro. Pois é, mas né, vai poder viajar e tal, né? Mas e por que tudo isso? Ele, não, para juntar dinheiro, porque quando você chegar a ficar velho, você poder deitar, descansar tranquilamente, né? Ele, mas não é isso que eu estou fazendo agora? Tá deitado, descansando tranquilamente? É isso aí. Às vezes a gente coloca tanta coisa, né, entre um ponto e outro, que às vezes aquilo que a gente quer almejar lá na frente é coisa que a gente já teria aqui na atualidade, né? Então vamos lá, vou dar continuidade mais no texto. Então o próximo texto é a firmeza nos trabalhos espíritas. Olha que tema interessante. Vou falar-vos da firmeza que deveis ter nos vossos trabalhos espíritas. Uma citação a respeito já vos foi feita. Eu vos aconselho a estudá-la de coração e aplicar-lhe o espírito, porquanto, assim como Paulo, sereis perseguidos, não em carne e osso, mas em espírito. Isso é uma coisa que a gente vê muito, né, Pereira? Quando assume, né, um compromisso na doutrina, por exemplo, nós aqui que estamos todos sábado, 2h30, né, ou no grupo mediúnico, toda quarta, 7h, 7h30. As coisas que aparecem
para dificultar a ida nesses trabalhos é imensa, né? É verdade, mas assim também, a partir que você demonstra que você vai, que já não tem mais como colocar, isso cessa. Porque eu, quando comecei a estudar o Espiritismo, parecia isso, eu ia no domingo, isso eu estou falando há 15, 20 anos atrás. Aí eu ia na casa espírita no domingo de manhã, e aí todo domingo aparecia um convite para o almoço, não sei o que e tal, e dificultava mais. Aí eu comecei a ir, né? E cabelo assim, depois eu vou. Depois que eu comecei a gostar, entender, aí comecei a estudar, né? Agora eu vou estudar na quinta-feira. E eu sou meio caixinha para os estudos, que eu sempre ganhei, tinha aqueles livros que ganhava de presença, eu ganhei todos, né? Eu sempre o livro lá de presença lá, né? Que ficava 100% presente. A partir daquele dia que eu comecei a decidir, havia algumas interferências, havia, mas depois, não, porque daí falou, não adianta, né? Ele vai, né? E assim é agora, com o grupo mediúnico, né? Tem participa de 2, 3 grupos mediúnicos, e trabalham, está ganhando, sabe? Quer dizer, já cessa isso, parece que nem tem mais esses convites que tinha, né? Parece que não vai, porque parece que ele já sabe, até os próprios amigos conhecidos, às vezes tem uns conhecidos lá da empresa, só que quando faz algum um evento no sábado à tarde, ele falou, olha, Pedro, eu não vou te convidar para você, porque eu sei que você não vai mesmo. Você entendeu? Assim, já sabe dos nossos compromissos, que já temos compromissos. Ele falou, ah, pô, eu gostaria muito de dar um abraço, né? Então, parece que as coisas, parece que eu e os espíritos pensam a mesma coisa, não adianta chegar lá, porque tu vai. Ele já está bem definido, então acho que a decisão tua, né? Que nós falamos de decisão, eu vou, então, aí isso começa a diminuir. Aí quando você ficar em dúvida ainda, será que eu vou, será que eu não vou? Aí parece, aí bem forte, né? Bem, e por isso que tem que ter essa seriedade, né? Tem que ter seriedade, porque quando você vai falar que você vai, hoje eu não vou poder ir no grupo mediúnico, é porque realmente houve alguma questão realmente que necessitava da gente, né? Um compromisso assim, que merecia a nossa atenção para a gente não ir, né? Não por causa que é convitezinho para bolso, por coisa qualquer desse tipo assim. Mas é uma questão mesmo. Decidiu, pois você decidiu, não tem. Eu venho pensando com meus amigos, fala isso mesmo, os caras conhecidos, já fala isso para mim já. Fala, Felipe, eu sei que você não vai poder, porque eu sei que domingo vai ser maior. Entendeu? Nem convida, né? Então, eu os amigos espirituais também não, né? Porque vai falar, né? É, Não adianta, né? e é interessante que o espírito vem trazer bem a questão também da dificuldade espiritual, né? Que é o que ele diz aqui, ó. Sereis perseguidos, não em carne e osso, mas em espírito, né? E às vezes você não tem nenhum convite, não tem ninguém te convidando, mas bate aquela preguiça que parece que não é tua, né? E não é, às vezes não é mesmo, né? Não é tua mesmo, é alguém que juntou ali dizendo, não, se você for lá, vai ser, né? Vai começar a seguir certinho, vai começar, eu não quero que você vá, e aí você abre portas para uma influência ruim. Isso começou a deixar a primeira vez, segunda vez, fala, é a lei que é o ponto fraco dele. É por ali que está falando cada vez mais. Tem que ir Exatamente. fechando as portas. Então vamos continuar mais um trecho. Os incrédulos, os fariseus da época, vos censurarão, vos ridicularizarão, mas nada temais. Será uma prova que vos fortificará, se souberdes ofertá-la a Deus. Mais tarde, vereis vossos esforços coroados de sucesso. Será um grande triunfo para vós, à luz da eternidade, sem esquecer que neste mundo já é uma consolação, uma felicidade para as pessoas que perderam parentes e amigos, saber que são felizes, que é possível comunicar-se com eles. Marchai, pois, avante, cumpri a missão que Deus vos dá, e ela vos será levada em consideração no dia em que comparecerdes ante ao Todo-Poderoso. Shane, Então, esse isso espírito não conhecia também. é Legal o texto dele. bem bacana. Isso aí é uma coisa assim, realmente que a gente percebe muito claramente, né, essas influências, né? Por isso que você tem que ter determinação. Essa que você também, as pessoas falarem assim para você, estão meio chocosos. Ah, você é bobo, né? Tem que, né?
sair, fazer algumas coisas. Ah, será que eu sou bobo? Eu não sei, né? Para algumas pessoas é isso. Né? Mas como é que pode você ficar assim? Mas é uma decisão que é sua. Né? Você é que tem que decidir, né? E vai cair naquela questão do tempo, né? Ou era um tempo que eu poderia estar ali usando, ajudando as pessoas, e eu utilizei para ficar aí passeando, saindo. É por isso que eu comentei logo no início que, apesar de serem comunicações de diversos espíritos por diversos métodos, Kardec conseguia catalogar elas de uma forma analítica que uma vai completando a outra. Né? E aqui acho que vai dar tempo da gente ler esse último texto aqui, até convido o Pereira para ler. É um tema bem meio que para fechar mesmo isso que a gente vem comentando, né? Que ele vem tratar agora sobre os inimigos do progresso. Olha isso, olha. Então vamos lá. Os inimigos do progresso pelo médium Sr. R. Os inimigos do progresso, da luz e da verdade, trabalham na sombra. Preparam a cruzada contra nossas manifestações. Não vos preocupeis com isso. Sois sustentados poderosamente. Deixai que se agitem na sua impotência. Entretanto, por todos os meios de que dispormos, dedicai-vos a combater, a aniquilar a ideia da eternidade das primas, pensamentos blasfemos contra a justiça e a bondade de Deus, a fonte mais fecunda da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas desde que sua inteligência começou a se desenvolver. Prestes a se esclarecer, não obstante, embrutecido, bem depressa o espírito compreendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele, e então raramente deixa de confundir no mesmo ostracismo, a pena que revolta, e a Deus, a qual é atribuída. Cai os males sem número que se abateram sobre vós, e para os quais viemos trazer o remédio. A tarefa que vos assinalamos não será tanto mais fácil quanto as autoridades sobre as quais se apoiam os defensores desta crença. Dessa crença tem, olha de novo, as autoridades sobre as quais se apoiam os defensores desta crença tem. Todos se esquivaram a um cruzamento formal. Nem os concílios, nem os pais das igrejas resolveram essa grave questão. E conforme os próprios evangelistas, e tomando ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele ameaçou os culpados com fogo que não se extingue, com fogo eterno. Nada há em suas palavras que prove haja condenado os culpados eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, saber ver o bom pastor, que longe de vos querer banir para sempre de sua presença, vem ele mesmo ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o exílio voluntário. Dirige vosso passo para a casa paterna. O Pai vos estende o braço. Ele está sempre pronto para festejar o vosso retorno à família. Amém. Aí também é aquela questão assim que muitas linhas seguindo aí o Evangelho de Jesus esquece todas aquelas partes moral, né? Que nós comentamos sobre isso, os anteriores também, aquela essência moral, e começa a pegar em algumas frases separadas que não dá para se comprovar direito,
Então se cria tudo isso, né? Que Jesus condenou ao fogo eterno. Aí não condenou ao fogo eterno. Então, aí, só que daí depende da maneira que você coloca, que eles pegam essas frases no meio, por isso que eu não gosto quando pega um texto, falei, quando eu falo do evangelho, pegar uma frasinha só assim, você tem que pegar todo o conteúdo, para saber para quem que ele estava falando, em que momento que ele estava falando e como foi falado aqui. Primeiro que Jesus não escreveu nada, foram os apóstolos que escreveram. Né? Teria que realmente decifrar bem se aquilo foi escrito daquela maneira mesmo, foi traduzido correto, se não foi, né? Conversamos sobre isso também, né? E aí esquece toda, joga para fora no bicho, toda aquela parte moral, da caridade, e se agarra naquelas frases ditas ali, né? Jesus disse, Jesus aquilo, e só ficam naquilo. É interessante isso, tá? Às vezes são questões que eles trazem tão ao pé da letra, das leituras ali da Bíblia, que se torna bem como diz o texto, né? São inimigos do progresso, né? Porque você traz ali, vão algumas religiões ali que tem alguns dogmas que a gente nota que às vezes ele chega a ser até um dogma contrário à vida, né? Algumas questões, né, de não ser permitido, porque o que está em mim é santo e tudo mais. Então, aí que a gente tem que passar por essa mistificação, dizer assim, se eu fizer, eu não vou ter direito ao céu. Mas para eu não ter direito ao céu, eu tenho que ter direito ao inferno, como diz. Se Deus criou tudo, tem lógica Deus ter criado o inferno? Não tem lógica. Não, e além de colocar o inferno eterno, né? Você vai eternamente. E aí coloca no céu de maravilha, que sobe tranquilidade, tocando harpa e não sei o quê. Você acha? Ficar ali parado, ali sem fazer nada. Aí onde é que está o tempo disso? Tá? Você não precisa ficar o resto da vida, da eternidade, só putz, que tédio, né? Tá bem, né? Ou aí o outro condenado só para o inferno lá. Olha, é eternidade. Você imagina isso, né? O que eles estão falando, né? Não tem mais remissão. Puxa vida. Aí, de vez em quando, escapa um de lá, né? Não tem isso que fala, o anjo decaído, escapa um do inferno e sai um do céu e desce com o anjo decaído. Dá licença, né? Com um poder quase tão forte que consegue combater o Criador, né? Peraí. Muito incongruente, né? Incongruente, olha, que história é essa, né? Que eles não saíram, né? Que escapou do inferno. O demônio que escapa. Mas peraí, então não é assim, então. Um sem privilégio, pode que acha isso. Onde é que está a onipotência divina, né? Onde é que está de Deus, né? É por aí mesmo, né? Olha quantas reflexões, né? Nesse texto. Tudo bem, deu o nosso horário, Pedro. Vamos lá, então. Então, gente, está aí mais alguns textos, algumas leituras aí para reflexão nossa. Esse é o nosso objetivo. Não é, vamos dizer assim, já definir tudo como verdade, mas colocarmos aí questões de textos para que possamos analisar racionalmente e, pouco a pouco, encontrando as verdades. Então, vamos aproveitar nesses instantes, isso aqui agora que estamos, para agradecer a Deus por essas oportunidades reencarnatórias, onde estamos tendo condições de nos aprofundarmos um pouco mais sobre a filosofia, a doutrina espírita, que nos proporciona, assim, maneira de tirarmos o véu da nossa ignorância do mundo espiritual e, assim, podendo interpretar com mais carisma o próprio Evangelho de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais que nos acompanham juntos. E assim, um coração cheio de alegria, vamos encerrando mais esse estudo desta obra tão significativa para os nossos conhecimentos da doutrina espírita. Então, que nós ficamos em paz e possamos estar aqui novamente a próxima semana, no estudo dessa revista.